Bem-vindos, meus amigos! Mais um programa Ravex Talking. Estamos novamente no ar com muita tecnologia, muita inovação, muita informação para esse nosso mercado de alta tecnologia. Hoje estamos aqui com dois grandes amigos, o Lucas e o Auro, da Lax Consultoria. E duas pessoas que praticamente, eu não posso ser só amigos, mas que fazem parte hoje aí do grupo Ravex ali, através de uma consultoria que estão prestando conosco aqui, né? E que trouxe muito resultado. E fiz questão hoje, peguei eles até meio que estavam de passagem, não, vamos gravar um podcast ali, porque é muito importante essas informações e esse conhecimento aí que vocês podem estar trazendo para o nosso público, né? Então, em primeiro lugar, quero agradecer aí, Lucas, Áureo, pela disponibilidade de horário. Eu sei da correria de vocês, sei como é que é o tempo, né? Mas o quanto a gente tem de conhecimento nessas duas mentes aí, com toda certeza vai abrilhantar o nosso público aí. Bem-vindos aí ao nosso podcast Ravex Talking. Obrigado, Jair. A gente que agradece a oportunidade. É um prazer sempre estar falando com vocês aqui da Ravex, né? E pra gente é uma honra. Apesar da correria, pode ter certeza que a gente sempre vai ter um espaço aí para bater esse papo. Muito legal. Queria, primeiramente, aí conhecer um pouquinho dos dois, né? Os dois não nasceram aqui no nosso corredor da Ravex, onde eu peguei vocês rapidamente, né? Conta um pouquinho da história aí, de onde é que saiu o Lucas, de onde é que saiu o Áureo? Comercial. Ei, rapaz, contar um pouquinho do nosso histórico, assim, particular, né, pessoal? Lembrando que a gente só tem 1 hora de programa, né? Então não é contar 100%, porque nós ficamos verdade. 2 horas. Não, Resume, verdade. resume. brincando. Mas mesmo assim acaba entregando a idade, né, Jair? Então Verdade, é perigoso. verdade. Mas no meu caso, hoje eu sempre trabalhei voltado a gerenciamento de risco, tenho um histórico aí de pouco mais aí de 22 anos, 23 anos de experiência na área, né? Então, o bichinho do GR me picou, né? Não teve jeito. Eu me apaixonei literalmente pelo serviço, né? Comecei lá atrás como operador de rastreamento, já fui analista, já fui PA, já fui analista, virei gerente de contas, trabalhei em algumas gerenciadoras de risco, trabalhei também em uma corretora, numa seguradora. Então, a gente enfrentou um pouquinho o mercado ali, um pouquinho de alguns âmbitos. Transportador também eu trabalhei, né? Então, a gente enfrentou ali alguns percalços e conheceu vários lados, né? E aí, recentemente, aí, graças a Deus, trabalhei com o Lucas 10 anos aí, né? A gente trabalhou junto, a gente se conheceu e a gente está aqui falando um pouquinho da nossa empresa, né? Vou deixar o Lucas falar primeiro para depois a gente... Eu também segui praticamente o mesmo caminho, Jair. Apesar de minha primeira passagem profissional não ser na área da logística e do GR, foi numa joalheria. Oxe, Nada a ver com o que a gente faz hoje. Fiquei pouco tempo, mas tive essa passagem e depois eu fui para o gerenciamento de risco, né? Eu comecei numa gerenciadora de risco que não existe mais, né? A Dutch. E lá eu segui essa área. Então, passei por gerenciamento de risco, passei por distribuidora de medicamento, sempre na área de segurança. Fui para frota, né? Então, trabalhei com frota de ônibus, passei por empresa de tecnologia, transportador, embarcador, voltei para o gerenciamento de risco e agora a gente está nessa caminhada da consultoria aí, que era um projeto tanto meu e do Áureo há alguns anos, né? A gente idealizou isso há mais ou menos 2, 3 anos, né, Áureo? Ou um pouco mais, não lembro muito. Mas a gente sempre teve o pé no chão de saber o momento certo, tanto nosso quanto do mercado, em seguir esse caminho, né? Então a gente sempre teve o pé no chão, vamos aguardar a Áureo, vamos pegar um pouco mais de experiência em algumas áreas, né? A última experiência, a última cadeira que a gente sentou, tanto eu quanto ele, foi na área de inteligência, né? Que eu acho que aí foi o start que fechou o nosso ciclo, né? Não que a gente saiba tudo, porque a gente está aprendendo sempre. Sempre, não tem jeito. Mas fechou o nosso ciclo e a gente viu um momento do mercado de, Áureo, vamos junto, vamos fazer uma consultoria diferente, né, de resultado no mercado.
Sabe que eu tive uma relojaria também, né? Minha esposa era especialista nisso, né? Legal. E acho que já começa essa visão até da segurança por ali, né? Por Porque ali. uma jogaria, o nível de segurança, Exato. olha, você tem que olhar o jeito que a pessoa entra, conforme que ela está se direcionando, o olhar Hum, pode ser uma situação de emergência. Já cria um uhum, botão de pânico aqui em X lugares ali que se der qualquer problema, já tem uhum, um acionamento da polícia, isso aqui. Quer uhum. dizer, já começou já ali o conceito ali de De segurança segurança. ali na tua história, né? Exato, é o que a gente sempre fala, né? E principalmente em reuniões com o pessoal de logística, motorista, né? Quando começa o gerenciamento de risco no seu dia, né? Aí o pessoal fala, não, eu passo, na hora que eu passo a máquina, É, o na hora que Elix. eu sou rastreado. Não, o gerenciamento de risco ele começa quando você sai de casa, quando você tranca a tua porta, quando você olha para o lado para ver A se não tem ninguém te prevenção, seguindo. né? Será Exatamente. que eu liguei o alarme? Será Sim. que eu fechei adequadamente? O meu portão está funcionando? Tem segurança? Quer dizer, todas as etapas de segurança elas foram cumpridas, né? Sim. Exatamente. A Lax ela veio justamente para ajudar principalmente os transportadores, né, nessa visão de gerenciamento de risco. Com esse olhar aí. Trazer esse olhar um pouco mais apurado, digamos assim, né? E o principal é que a gente se propõe a assessorar, né? A nossa visão é o resultado, Jair. Então não adianta a gente chegar lá, propor algumas mudanças, alterações, entregar um relatório, virar as costas e ir embora, né? É muito ruim isso, né? A gente, pelo menos, não é o que a gente deseja. Inclusive, a gente recentemente recusou um contrato nesse sentido, porque não é. A gente não quer apontar um defeito, virar as costas e ir embora, né? A gente se propõe a realizar um mapeamento e se propõe a ajudar e trazer o resultado para aquilo que a gente apontou, né? Então, esse eu acho que é o diferencial da nossa empresa, o nosso objetivo Já é aproveitando o esse. gancho, então, ali, já vamos para essa Lax Consultoria, né? Ou seja, Legal, ao que ela se propõe, né? legal. Ao que tu já até deu um briefing ali do que ela Acabei. não deve fazer, né? Aham. Mas vamos começar ali pelo nome, né? Eu tenho a Ravex, a gente usou a técnica dos morfemas, né? Para Uhum. chegar no nome, né? Que é Aham. uma técnica de marketing, né? Que tu pega tudo aquilo que você executa no dia a dia, né? Tipo, a nossa empresa é tecnologia, é rastreamento, é Uhum. caminhão, é motorista, então pega todas as palavras e aí vai pegando pedacinhos ali e junta a Ravex. Então, RA de rastreamento, V de velocidade, Aham. aí a época era o X de multiplicação, né? Aí Aham. veio a Lax. E a Lax veio da onde? O que forma esse nome aí? Lax é um nome às vezes polêmico para algumas pessoas no mercado, mas é a junção do nosso nome, né? Que é a nossa experiência. Então, Lucas e Áureo, e o X também de multiplicador, né? É, Que legal, que legal. Então é trazer essa visão, inclusive no nome, a visão desses anos de experiência que foram conquistados, você levar para o mercado isso. como uma visão de consultoria, mas não uma consultoria de relatório, uma consultoria de avaliar o problema, identificar possíveis soluções, implementar, se não deu certo, aplica o PDCA, vamos Perfeito. corrigir, mas é entregar a solução. Esse é o foco da Lax. Perfeito. A gente se propõe a estar junto, a entregar aquele resultado junto ao cliente. Então, esse eu acho que é o nosso diferencial, é o que a gente se propõe e é o que move a gente, né? É, eu comentei que a gente trabalhou junto há 10 anos, né? E o nosso perfil sempre foi esse, né? Então, acho que por isso que casou, assim, da gente sentar e falar, pô, e se a gente montasse uma empresa? Então, a gente foi o que a gente poderia prestar para o mercado, e foi montando ali uns 5 anos atrás, ali, enfim, a gente foi montando assim no papel, sabe, um rascunho, e é o que o Lucas falou, né, tentando se capacitar mais no mercado para meio que fechar o ciclo, né? Então, a gente se propõe a assessorar o cara, porque o que move para a gente é o resultado. O nosso foco é o resultado. E a gente confia muito nessa parte de ir junto com o cliente fazer esse resultado, daquele mapeamento que a gente se propôs a entregar para ele. Eu Então, vi de experiências nossas mesmo aham, com vocês ali. A gente trabalhou com motoristas autônomos, a gente trabalhou com embarcador, operador logístico, transportador, gerenciamento de risco, PA, um monte de coisa. E qual é o público-alvo de vocês hoje? Então, em cima de toda essa experiência, quem é o cliente-alvo da Lax hoje? Nosso público-alvo hoje, Jair, é o transportador, né? É o transportador.
Porque o que a gente enxergou nessa nossa experiência, né? Existe todo um ecossistema de segurança, de obrigatoriedade para o transportador, para ele seguir uma série de requisitos de segurança. Porém, hoje o mercado está muito carente, né, de orientação para o transportador. Então, hoje você vende gerenciamento de risco, hoje você entrega uma pólice para o transportador, entrega um PGR para o transportador, mas ninguém está indo lá capacitar ele, explicar para ele no detalhe por que ele tem que fazer aquilo. Qual que é a importância dele seguir aquele PGR, qual que é a importância dele contratar uma tecnologia hoje atual que tem a IA, qual que é a importância, por exemplo, dele acompanhar o crescimento do mercado, né? Você diz então que o problema hoje ele existe, mas tem todo um ecossistema vinculante a esse problema. Exato. Mas que hoje a maior dificuldade está concentrada no transportador, porque muitos tomam a decisão, mas é ele que tem que executar. Mas Exato. ele não é preparado para isso. Então, por isso que vocês se focaram nele, entre todas as possibilidades, se focaram no transportador. Foi perfeito. Muitos tomam a decisão, entregam para ele e ele paga a conta. E ninguém vai lá e capacita ele ou explica para ele no detalhe por que ele tem que fazer aquilo. Ou se realmente o que ele está fazendo hoje é aderente e adequado à realidade dele de hoje, da operação, né? Então, por exemplo, eu tenho um transportador que no passado sofreu com roubo. Show, a apólice dele está presa ao passado, a história dele, o histórico dele de roubo. Mas já faz mais de 2 anos que ele não tem roubo. Hoje o problema dele é acidente. Então, será que esse budget que ele gasta hoje, forte, com alguns equipamentos protecionais, né, para mitigar o roubo, ele não poderia reverter, lógico, sem abrir mão da segurança, mas ele não poderia reverter esse budget, por exemplo, para uma prevenção de acidente? Você diz então que na prática ele recebe lá, faz a contratação de uma apólice de seguro, ou recebe uma DDR do embarcador que ele tem que cumprir procedimento. E ele aprendeu a seguir esses procedimentos, mas que na prática tem muitos desses procedimentos que é custo sem resultado, né? Ou seja, eu boto a isca, mas eu já tenho um bom período que eu não tenho aquele modelo de roubo profissional da carga que eu vou fazer uma recuperação, mas que eu estou com um problema de daqui a pouco o motorista ser cooptado ali para a situação que um MDR poderia ser muito mais inteligente a aquisição. Então, o desenho de vocês é conhecer todo o mercado, em cima daquilo avaliar o problema e onde é que o cara está gastando para escolher melhor esses gastos. É o gastar melhor que a gente fala. A gente, na verdade, não reduz custo, a gente gasta melhor, né? Então... Direciona, né? Direciona. Então, ontem mesmo eu citei um exemplo que é assim, o transportador está com um problema de acidente. Aí chega lá a seguradora e fala assim, ó, você tem um problema de acidente. Tem que resolver. Aí chega o corretor e fala, cara, se você não resolver seu problema de acidente, você não vai ter uma melhor taxa. Aí chega a gerenciadora e fala assim, você tem que investir em prevenção de acidente. Aí, mas ninguém explica como que ele vai fazer isso. É a mesma coisa. Ele tem que resolver, mas não tem a fórmula do bolo ali para... Aí chega uma tecnologia, vai lá, apresenta, né? Fala, ó, isso aqui vai resolver teu problema. Paga tanto. Aí, não, mas agora eu não tenho integração com tal tipo de veículo. Então, agora tem que pagar esse tanto. Adicional, mais não, agora você tem que ter uma ferramenta para medir isso que Então, assim, quem sempre acaba pagando a conta, né? É o transportador, né? Então, e essa visão de trazer o custo, trazer o foco para direcionar o foco para o problema dele e dar expertise para ele, experiência para ele em consultoria de tecnologia, o que é melhor para ele, o que se enquadra na operação dele, é isso que a gente apoia bastante também, tá, Jair? É isso que a gente se propõe hoje no mercado, né? É muito carente o transportador de ter um consultor explicando para ele o porquê que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, né? E a gente entende que o transportador, o foco dele tem que ser vender frete, tem que ser investir em frota, tem que ser investir em capacitação de motorista,
né? Esse é o foco dele. E o DNA dele, né? É o ele, DNA ele dele. monta a transportadora com esse DNA, né? O que, que ele precisa? Clientes. Então, ele precisa de especialistas em vender. O que mais ele precisa? Eu preciso de pessoas especialistas em logística para trazer visibilidade e tal. No gerenciamento de risco, às vezes é olhado um pouquinho a questão da segurança, né? Como um custo, né? Que é aquilo, né? Ele é obrigado a fazer e tal. Então, acaba trazendo pessoas que não são especialistas, que não têm entendimento como um todo. Então, Um exemplo muito claro disso, Jair, transportador, ele compra um equipamento de redundância de carreta para a frota dele. Show de bola. E a gente já viu exemplos disso. Comprou equipamento de redundância de carreta. Eu tenho equipamento. Show. Tô seguro. Aí na hora de um roubo ele vai olhar o equipamento está defasado. Ou seja, ninguém explicou para ele que ele tem que comprar aquele equipamento, mas ele tem que acompanhar para ver se vai precisar de uma manutenção, se entendeu? Porque carreta, né? O equipamento acaba se desgastando mesmo. A gente tem um outro podcast que é o Papo Sem Fronteira, né? E a gente fala muito ali de gestão. E um dos itens que mais se bate hoje é a governança, né? Que é você realmente conseguir ter uma equipe e todos os processos muito bem definidos para garantir o resultado. E dentro de um processo é uma cadeia. Qualquer pequeno detalhe que não funcionou, a cadeia inteira vai por água abaixo, né? Como é que vocês veem os gestores hoje, com foco aí no transportador, como estão hoje os gestores de transporte, os tomadores de decisão, eles entendem essa situação, que a tecnologia é o diferencial, que é um investimento a ser feito, é uma obrigação que eu tenho que reduzir custo. O transportador pensa sempre essa visão, reduzir custo o máximo que der, mas eu tenho que ter o meu cliente e cumprir as exigências dele. Como é que ele está vendo tecnologia hoje? Ele enxerga como um ponto importante a ser tratado, ele é resistente ainda com aquela visão, nada funciona, tudo é porcaria, é só custo para mim. Como é que está isso? O que vocês estão enxergando dos gestores? dos gestores, eu vejo que hoje eles enxergam, alguns enxergam, os outros não. Mas eu vejo que as empresas de tecnologia, quando ele tem uma obrigatoriedade de usar uma tecnologia e as empresas de tecnologia chegam nesse transportador para apresentar a tecnologia dele, vender e tudo mais, eu vejo que não existe uma capacitação ali da própria tecnologia de agregar valor àquele produto. Ele simplesmente quer vender aquilo que o cara precisa. Eu preciso de um bloqueador. Então ele vai lá e fala assim, o meu bloqueia, o meu é difícil, eu tenho tantos por cento de recuperação e tudo mais. Mas ele não agrega valor naquilo. Ele não mostra para o cara a capacidade que tem de embarcar rota, de promover alertas. Então, ele não gera valor para o transportador. Então, assim, o gestor, eu vejo que ele está preparado com o olhar para a tecnologia. A gente está nesse movimento, eu acho que é cultural, né? Do mundo, né? Não é só do Brasil. Eles estão preparados, mas as tecnologias não conseguem suprir isso, criar esse valor para os gestores. Eu tive ontem uma situação, uma reunião interessante, que eu sou convocado para diversas reuniões quando tem um problema que o cara não consegue resolver, que a minha especialidade é viabilidade dos projetos, né? E aí veio ontem uma situação, olha, eu comprei uma tecnologia que é um backup redundante, que no contrato de venda garante que eu não vou ser roubado, que vai ser perfeito. E, inclusive, dentro do mercado, uma tecnologia bem conhecida e como backup, né, como uma das soluções mais eficientes que tem hoje. E aí vamos ver, mas o que aconteceu? Não, porque eu quero trocar, eu quero ver se vocês têm algo melhor do que isso, porque eu perdi nos últimos 6 meses 4 cavalinhos. Não caiu a ficha para mim, mas como que tu perdeu? O que aconteceu? Até que nós conversamos, foi entender que ele está numa região inóspita, muito longe, que não tem bons técnicos, não tem uma boa estrutura, é um cara daqueles mais enérgicos, que eu quero instalação agora, eu quero problema resolvido agora, eu recebi que vocês eram bons e eu quero que tu resolva. E aí a empresa tomou a decisão, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um manual e todo o conhecimento, todo o desenho de como é que funciona o produto para vocês e vocês instalam.
E aí a reclamação dele é que estavam roubando e em menos de 5 minutos desligavam tudo. Onde é que está o problema? O segredo do negócio, ou seja, no momento que provavelmente ele estava com um problema maior, tanto que foi Sim. procurar uma empresa especializada, né? E essa empresa tinha o diferencial dela, que era a segurança da informação, que Uhum. era como que eu instalo, onde que eu instalo. No momento que ele passou isso para os infiltrados, para as pessoas que estavam lá dentro, perdeu Sim. todo. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso, né? Que talvez o segredo não é produto, o segredo não é a venda, a aquisição. O segredo é realmente avaliar o problema, explicar como vocês fazem na consultoria, mas também a empresa de rastreamento, a empresa de gerenciamento de risco, a empresa de segurança, o corretor de seguro, todos deveriam entender essa cadeia inteira da solução para Uhum. explicar para o cara, olha, não adianta tu querer fazer num final de semana 30 instalação, não adianta você pegar o teu vizinho de porta, que é um eletricista que tu nunca viu na frente, e querer ensinar para ele fazer a instalação, assim como quando dá um problema que vai acontecer, você escolher qualquer um, liga por telefone e diz para ele onde é que é o corte, qual é o fio que ele tem que mexer, ou seja, eu tenho ali o problema. Vocês acham que isso é uma realidade para esses gestores ali? Ou seja, eu estou preocupado com o problema, eu quero resolver e o problema é que se exploda, só que ele não está percebendo as consequências daquela decisão. É assim que está o mercado? É assim que está o mercado, né? Tem gestor hoje que nem o Mauro falou, né? Ele está desacreditado em tecnologia, até por uma questão de ele está cansado de ser enganado. Né? Esse é um exemplo claro que você deu, que faltou uma consultoria, né? E visou somente na tirada do pedido. Né? Então, assim, faltou uma consultoria para explicar para ele que, assim, você vai ter o equipamento, mas você vai perder na segurança. Né? Eles são escolhas, existem unidades de Exato. medida: investimento, resultado, mudança, consequência. Exato. Então faltou esse tipo de orientação, né? De consultoria. Né? Se eu estou sentado numa cadeira de tecnologia no momento desse, eu prefiro perder o pedido do que vender, ensinar um terceiro que eu não sei quem é, instalar o meu equipamento, né? Ser difamado depois. Eu vou perder do mesmo jeito no final. Sim. Eu perdi, então não adiantou nada aquela venda. E ele vai perder mais ainda, não é só financeiro, Jair. É a questão de marca, a questão de, sabe? Isso é a maior perca que tem. Credibilidade, isso mesmo, credibilidade. Muito bom. Bom, o tempo passou voando, né? Ou seja, o nosso primeiro bloco, a conversa foi muito bacana. Falamos um pouquinho da história aí do seu Lucas e o seu Áureo, essa empresa inovadora de consultoria que é a Lax. E no segundo bloco a gente começa a cutucar essa empresa para ver se eles realmente sabem, né? Voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco.
Voltamos aí para o segundo bloco com Lucas e Áureo, aqui da Lax Consultoria, falando mais um pouquinho aí na parte de segurança, na parte de investimentos que o transportador precisa fazer para trazer um pouquinho mais de segurança para suas operações, né? Nós falamos ali, estávamos finalizando o primeiro bloco ali, falando dos gestores, as dificuldades que é uma tomada de decisão, que ela tem que ser muito equilibrada, né? Que é o investimento ser colocado no local correto, mas que cada mudança que tem que ocorrer, porque o ladrão não para de se inovar, né? Ou seja, tu está criando hoje e os caras estão estudando como burlar aquilo lá. Então é uma briga eterna ali, o gato e o rato ali, né? Sim. Agora, existem influenciadores nessa situação, né? Que às vezes também têm uma boa parte de culpa sobre esse processo. Um influenciador que é a seguradora, que daqui a pouco preenche determinados procedimentos dentro da pólice de seguro, que ele tem que obrigatoriamente seguir, e aquilo não é operacional ou aquilo não é financeiramente viável. Às vezes tem um embarcador também com determinadas exigências. Eu quero que tu faça nesse horário, eu quero que tu pare em tal lugar, eu quero que tu entregue em tal horário, que tu tá também interferindo na operação, interferindo no resultado. Como vocês veem esses influenciadores, principalmente na visão aí segurador e embarcador? Primeiramente, eu acho que, eu falo muito isso, Jair, eu acho que deve ser cada um no seu quadrado, né? Hoje o mercado ele se perde por querer fazer tudo e acaba não fazendo nada. E aí acaba influenciando de maneira errada, né? Então, eu falo muito isso, o Auro já me ouviu falar, que eu sou consultoria, eu não sou gerenciadora, eu não sou corretor e nem tecnologia, né? A tecnologia, ela foca em tecnologia. Gerenciadora, ela tem que focar em gerenciamento de risco. Não adianta a gerenciadora querer vender tecnologia, né? Então, assim, quando cada um focar um pouco mais no seu mundo ali, eu acho que o cliente ele vai ser melhor atendido, né? Então, eu acho que para ajeitar essa influência do mercado, o pessoal tem que entender isso. E o que a gente pode fazer para isso acontecer? Qual é os caminhos? É se aproximar mais? É mais reunião? É mostrar cases que não está legal? O que a gente pode fazer para trazer esse mercado para o problema e aplicar soluções mais eficazes? Eu acho que reuniões, conversas, sabe? É, os fornecedores escutar um pouco mais, né? Quem está pagando a conta. Esse justamente o nosso trabalho. A gente está do lado do transportador para ajudar os fornecedores a escutar um pouco mais o cara, o transportador, né? E existe essa reciprocidade hoje, ou seja, quando você busca esse mercado, uma seguradora, um corretor, uma tecnologia, um embarcador, ele está à disposição hoje, tem barreiras, como é que ele está o status atual? Aqueles que realmente estão preocupados com a qualidade do serviço, com a entrega, com a segurança, eles estão 100% abertos a mudar, né? Agora, aquele que está preocupado com a receita, É. ele não quer mudar. Então, o principal é o interlocutor, né? É como que ele vai mostrar, por exemplo, chama a seguradora para a mesa. A gente fez um trabalho recentemente, desculpa até citar aqui, Lucas, mas a gente fez um trabalho recentemente nesse sentido. A gente chamou a seguradora, mostrou para ele a efetividade que a gente estava tendo na operação, os ganhos, e para trazer exatamente aquilo que a gente vinha explicando um pouco antes. Talvez pegar a pólice seguro, tirar daqui para investir um pouco ali. O problema do cara é acidente, não é sinistro. Então, daria para fazer isso daí? Então, a gente começa a mostrar a estrutura, tudo aquilo que o transportador investe. Pô, o cara tem rastreador principal, localizador na carreta, o cara tem imobilizador, o cara põe isca em determinado limite. Por que não ele não possa investir num MDVR, por exemplo, que vai ajudar muito para controles de acidente e que não deixa a segurança de lado? Que, de certa forma, ele também visa isso, Eu a vou segurança. investir nisso, mas tipo, vou retirar um custo que eu tenho em outro lugar. Agora, não Perfeito. sempre a visão é investe isso.
Ah, mas isso aqui não está dando certo a 100%, então investe mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, não dá para sempre só ficar acrescentando. Tem um momento que a gente Perfeito. tem que revalidar e podar aquilo que realmente não está trazendo Uma o hora, resultado Perfeito. esperado. uma hora a conta não vai fechar, né? É. Não, E exatamente. mostrar, né, para aquela seguradora que é o principal. Não adianta eu ter o produto se eu não tenho a gestão daquilo, né? Que Perfeito. entra numa frase atrás que a gente falou. Então, mostrar, saber mostrar isso para a seguradora, por exemplo, que ele tem uma gestão sobre isso, que ele tem uma torre de controle sobre isso, promovendo isso no transportador, que tem segurança e que agora ele quer voltar para investir em acidente, sem deixar a segurança. Então, esse é o ponto que a gente trabalha muito em cima disso daí. Quero aproveitar esse gancho ali que você já levou. Eu tinha um assunto ainda que eu quero bater, que a gente falou na gestão dos líderes, os gestores, Uhum. mas existe a gestão daí das pessoas, e quero falar sobre isso, que está vinculado às pessoas, que é a torre de controle também. Nós falamos de gestão de pessoas. Quais são as dificuldades aí? Existe um ponto que é o gestor. Ele estar aderente às novas ideias, ele estar preparado, ele aceitar a consultoria, ele negociar com os envolvidos. Mas e as pessoas? Ou seja, às vezes o dono tem essa vontade, mas as equipes não realizam, as equipes têm outros pensamentos ou têm processos ali que são rotinas ali que roubam todo o tempo e não deixam eles pensar. Como estão hoje os operacionais? Os operacionais estão capacitados, os operacionais estão abertos a essas inovações que vocês estão levando, os treinamentos são aderentes e eles, a partir dali, compram a ideia, ou também tem problemas na operação? Tem problema na operação, falta capacitação, falta entendimento. E quando eu falo capacitação voltada à segurança e gerenciamento de risco, Jair, não adianta eu colocar um operacional numa sala e explicar para ele teoricamente, né? Eu acho que capacitação em segurança e gerenciamento de risco, ele não é receita de bolo. Ele tem que ser customizado por operação, né? Eu posso ter uma operação hoje de transporte e o meu vizinho do lado também ter, mas as realidades são diferentes, né? Então, hoje o que a gente se propõe também nessa parte não é montar uma capacitação, uma videoaula e falar para o cara, ó, tua equipe tem que assistir isso, que é uma capacitação de risco. Não, eu tenho que conhecer a operação deles, né? E montar em cima da realidade daquela operação, né? Então, por exemplo, eu tenho é, um segmento de transporte onde eu tenho que ter um foco muito mais em evitar a contaminação dentro daquela carga. Eu tenho um segmento de transporte que eu tenho que ter um foco bem maior e uma capacitação da equipe em controlar a temperatura, né? Eu tenho um segmento de transporte que eu tenho que ter uma capacitação muito maior, né, da equipe em realmente na segurança, que é uma carga de valor alto. Então, se diz que o maior problema hoje nas operações é eles entenderem o seu problema, entenderem o seu status atual e, em cima disso, se dedicarem àquele conceito e não ficar baixando receita de bolo pronta que o GR é tal coisa. Exato, Exato. né? A gente vê muito, né, Áureo, Aham. nas nossas visitas, assim, operacional, carrega o caminhão, É. agora gera a viagem para a Isso. gerenciadora, motorista, vai embora. É. Né? Você não explica para o motorista a importância dele mandar uma macro, o operacional não se preocupa, será que é melhor eu soltar esse veículo nesse horário, porque ele vai rodar tantos quilômetros, ele vai ter que parar numa área de risco, entendeu? Esses dias mesmo eu vi uma situação dessa, e é um transportador muito preocupado com a segurança, que ele falou, cara, o veículo está saindo daqui agora, vamos deixar ele no pátio, porque se ele sair daqui, ele vai rodar, vai chegar em tal lugar, vai parar num posto que não é muito ruim, a região é ruim. Então, é a preocupação do cara e realmente segurança. E não somente pega a nota, entra no caminhão e vai. E, Entendeu? e aí eu faço uma pergunta, né? O Lucas citou muito bem aqui, né? Tipo de operação, né? Um de contaminação, o outro de temperatura, outro de segurança, né? Hum. Imagina tudo isso na mesma transportadora, com a mesma equipe atuando. Entendeu? Tratando como um processo único. Por isso, exato. Por isso dessa capacitação, de mostrar para o cara que quando ele carregar determinada carga, a preocupação, a segurança é dessa forma.
quando ele carregar o outro tipo, enfim. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade ali de trazer essa equipe, capacitar, treinar, explicar para eles que eles têm que ter um olhar diferenciado para cada operação. O tradicional ele já sabe. Ah, faz aí, bota para carregar, bota para rastrear e vambora. Põe isca quando tem que pôr isca e vambora. Ah, tem que enviar um caminhão com imobilizador porque exige e vambora. Esse já é o básico. Esse já serve para todos. E o diferencial? É essa nossa De atuação. linha de atuação. Eu vi que vocês comentaram também sobre o motorista. Então, nós estamos falando agora a gestão das pessoas, das operações, que tem um nível que é o tomador de decisão do processo, mas existe o executor, que é o motorista, né? E o motorista ser treinado não é fácil, porque eu estou mudando de operações todos os dias, né? É um turnover bastante grande de motorista dentro das operações ali. E aí as tecnologias hoje são parte da culpa ao fazer um procedimento complexo do motorista rodar, né? Então, quer dizer, como que é treinar motorista, onde você tem lá um teclado que é igual um computador, uma máquina de escrever, com um monte de letras, e aí você começa a criar código. Alt 1 para início de viagem. Mas se tiver vazio, é Alt 55. Mas se você está carregando na gerenciadora 1, faz isso. Se tu está na 2, esquece isso e vai para outra. Ou seja, complica demais para o motorista, que teoricamente já é um ser que ele não fez uma faculdade, uma pós-graduação para estar exercendo aquela função. Então, ele não vai conseguir compreender todos esses cenários, né? Um dos motivos é a gente criar o nosso teclado, né? Que é um teclado intuitivo, que é totalmente por imagens, né? Mas isso, vocês acham que faz diferença na ponta? É mais fácil? O motorista daí executa e tira um problema? Ou isso não é um problema? Como é a ponta agora na execução? Exatamente. Eu acho que houve uma mudança de um tempo para cá do mercado e de pensamento, né? Antigamente o mercado ele via, né? Todo mundo fazia lá as suas reuniões de segurança e tem que colocar tecnologia, tem que colocar gerenciamento de risco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ninguém nunca pensou no usuário final, que é o motorista, né? Que vai executar, né? Então, eu tive em reuniões recentes que conhecendo as gerenciadoras de risco e tudo mais, e o pessoal está muito focado, não, meu sistema, ele é automatizado, ele faz isso, ele faz aquilo. Obviamente, a gente não pode abrir mão da automatização, da tecnologia que tem disponível hoje. Isso é um grande avanço para a segurança. Mas a gente tem que achar o meio termo, porque quem é o usuário final da tecnologia? Quem é o usuário final do gerenciamento de risco? Né? É o motorista. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está batendo muito forte. Né? Não adianta teu sistema dar cambalhota, né? Sendo que, no final da conta, quando chegar na parte humana, ele não vai atender o motorista, porque ainda não existe, né? Ainda não tem rodando caminhão autônomo. Então, sempre vai ter um ser humano ali atrás do volante. Então, eu dou esse recado muito forte para as gerenciadoras de risco, principalmente, e para as tecnologias, que é pensem mais no motorista, que é o seu usuário final. Então, isso me remete a voltar ao que a gente bateu antes ali sobre o transportador, a seguradora, estarem todos atualizados, né? Que daí eu comentei, o nosso teclado, por exemplo, faz 17 anos que ele foi criado. Exato. Hoje é o nosso carro-chefe. E surpreende muita gente quando vê. Exatamente. Só que daí a gente olhando, para mim já é um produto condenado, que já nem deveria estar mais no mercado. Por quê? Porque hoje, se a gente tem todos os processos funcionando adequadamente, eu tenho, por exemplo, um MDVR, uma inteligência artificial, ele já detecta a face do motorista, eu já sei quem que é, eu já controlo jornada de trabalho. Agora, se eu vinculei documentos fiscais, a rota, de tudo que tem que ser feito por aquele motorista, a gente tem um novo teclap, o teclado inteligente, que fala com o motorista. Ele já diz, eu já sei quem que ele é, eu já sei a jornada dele, eu já sei a viagem que ele tem que fazer, eu já programei aonde ele tem que parar. Aí, se eu tenho tudo isso, por que o motorista tem que dar o botão início de viagem? Hoje tem um procedimento lá do PGR. Se o motorista não der o início de viagem, você não está assegurado. Se for roubado, você perde.
Agora eu pergunto, para que exige a SM, a solicitação de monitoramento, a integração com os documentos fiscais? Eu sei que o cara carregou, ele passou na balança, ele está carregado. A primeira posição fora dali só pode ser início de viagem. Por que eu tenho que mandar o motorista dar início de viagem? Aí eu tenho uma rota e digo onde é que ele pode parar. Por que ele tem que chegar lá e dar um início de pernoite para bloquear isso aqui? Ou seja, será que nós não estamos indo contramão? Eu queria pegar esse gancho, né? De treinar, capacitar versus o que o cara realmente tem a obrigação de fazer. Para mim, motorista, a obrigação dele é dirigir, é tomar o cuidado com a estrada, é se precaver com outro maluco que venha em outras velocidades, que venha de frente, isso aqui. Essa é a função dele, né? Será que a gente não está se perdendo, às vezes, ali nas obrigações de que o que cada um tem que executar, que a GR ela está ali para planejar da melhor forma possível, que já tem equipamentos, tecnologias inovadoras hoje que eliminam o procedimento do motorista, que a gente deveria estar trabalhando em conjunto todos para atingir esse nível de solução e não exigir procedimentos do motorista para culpá-lo quando ele errou para não pagar um sinistro. Ele... Pode falar. eu ia Essa eu cutuquei forte, né? Agora eu dei não, uma... mas é muito perfeito. boa a sua colocação, ô Jair, que é o operacional, né? É o produto final, né? Hoje as tecnologias sentam numa mesa com o dono da empresa e falam assim, minha dor é essa aqui, a tecnologia fala, tá bom, beleza. Vai lá, desenvolve e apresenta para ele, né? Aí fala, não, é isso, vai dar visibilidade, é isso que eu preciso e tal. Só que quem vai executar é o operacional. Aí entra aquela parte de mudança, né? Toda vez que a gente tem uma mudança na empresa, de sistemas, etc., tem aquela resistência, tudo mais, tem todo um processo para apoiar, para engajar a galera e tal, não sei o quê. Beleza. Só que, se no final das contas for complicar para o cara executar aquela tecnologia, não vai funcionar. E aí o dono chama a tecnologia e fala assim, ó, não serve para mim. Não funciona. Aí a tecnologia fala assim, mas não funciona porque teu pessoal não tem aderência, não faz. O pessoal Sendo não que o problema roda porque é difícil, porque é complexo. Mas no final das contas, todo mundo tem bengalas, tem desculpa, mas o problema, que era o ponto principal, continua ali para ser resolvido. A tecnologia não pensa no produto final. Quem vai executar? Que foi o caso da Ravex, que pensou lá no motorista. Entendeu? Eu bloqueio o teu carro, eu rastreio, tem antena satelital, tem GPRS, mas o motorista tem uma simplicidade maior para ele executar. Então, trazer tecnologias assim para o mercado, eu acho que seria um diferencial para o mercado. Que ele apresente a solução para o dono da empresa, para aquela dor, mas que ele vise quem vai executar. Para fechar esse bloco agora, eu trouxe toda essa discussão, mas para a gente chegar num ponto que é isso tudo vai estar vinculado a uma torre de controle, que é essa que realmente vai trazer o resultado. Porque você pode ter inteligência embarcada que diz, ocorreu tal e tal coisa, bloqueia o veículo. Perfeito, mas se ninguém olhar aquele alarme, ninguém olhar aquela informação, não chamar a polícia, deixar o ladrão fuçar lá no caminhão 5 horas, não tem tecnologia que vai resolver, vai levar o caminhão. Então existe um processo bem definido, mas sem uma torre de controle, isso não vai funcionar, isso não vai rodar. E hoje a gente tem dentro das torres de controle o que eu acho uma dificuldade, né, que é os integradores, que é você receber todas as informações e criar um algoritmo que diga o que ele tem que fazer de forma automática. Quer dizer, daqui a pouco eu consigo monitorar 200, 300 veículos por um operador, porque ele só trabalha na exceção. Mas será que isso já é uma realidade? Será que eu não estou daí começando a medir por baixo? No momento que eu nivelo que todo mundo vai ser trabalhado do mesmo jeito, quando você tem um diferencial, esse diferencial não vai conseguir entrar lá, porque ele é diferente daquilo que todo mundo trabalha. Então eu vejo essa torre de controle hoje como um dos grandes pilares aí para o resultado final, e poucos trabalham isso, e vi que vocês hoje estão batendo muito forte nos seus clientes ali com relação a isso, nos cobrando, eu quero uma torre de controle, mas ela tem que funcionar assim, esse assado, muda tal coisa.
para atender esse cenário. Como vocês veem essa situação daí da torre de controle como parte da solução para tudo isso que a gente já discutiu? Hoje a torre de controle, na maioria das vezes, é óbvio que a gente já visitou algumas que realmente são muito efetivas, né? Funcionam, Jair. Eu acho que hoje o pessoal primeiro precisa fazer menos marketing em torre de controle e mais efetividade realmente de controle, né? Dá muito monte de gráfico, painel de LED bonito, isso, aquilo, né? mas o que realmente funciona daqui? Letra piscando, enfim, né? Mas a torre de controle, a primeira coisa que ela tem ela tem que ser efetiva, né? Ela tem que realmente ter controle. E não é receita de bolo, é todo dia você olhar um gap e falar, aqui a gente vai ter que ajustar, aqui a gente vai ter que melhorar. Não, aqui realmente está rodando perfeito, aqui está dentro da nossa realidade. Então, o que a gente ajuda muito nossos clientes é assim, vamos montar uma torre de controle, vamos junto, vamos, mas ela tem que trazer primeiro para você efetividade. Efetividade. Aí depois você faz marketing, depois você, entendeu? A gente costuma dizer assim, nos nossos projetos, vou montar uma torre de controle, vamos mostrar. Não, primeiro vamos botar para rodar. Eu não quero vender um sonho, eu quero mostrar uma realidade, né? Então, eu acho que falta um pouco essa essência. O pessoal se perdeu em torre de controle e em marketing, né? Então, assim, falta um pouco da efetividade que realmente vai trazer otimização e benefícios para a operação. E aí fecha o ciclo, né, Jair? Eu tenho a tecnologia entrega um produto visando o executor final, né? Mas nada disso adianta se não tiver um controle, né? Uma gestão de controle, né? Então eu tenho ferramentas, né? Uma base de controle, onde tem números para tomada de decisão e principalmente quem vai executar é a torre de controle. Então hoje em dia eu vejo muito que a torre de controle são BIs, números para tomada de decisão, mas esquecem do operacional. Esse é um assunto importantíssimo ali. Nosso tempo acabou para o segundo bloco, né? Foi muito rápido. Mas quero voltar e continuar mais um pouquinho, cutucar mais um pouquinho na ferida aí da torre de monitoramento. Vamos dar mais uma paradinha aí para o nosso segundo intervalo. Terceiro bloco, continuamos aí com torre de monitoramento. Até daqui a pouco.
aí para o terceiro e último bloco aí do nosso Ravex Talking com o meu grande amigo Lucas e Áureo aqui da Lax Consultoria. E estávamos aí no nosso intervalo já discutindo um pouco mais ali do assunto que paramos aí no segundo bloco, que é torre de controle, né? Ou seja, algo fundamental que é o fechamento de tudo, eu escolher a melhor tecnologia que atenda os meus modelos de problema, que capacite os motoristas a executarem todos os seus procedimentos de uma maneira o mais simples possível, que a tecnologia facilite isso e não dificulte, que eu não preciso ter um pós-graduado para fazer os meus procedimentos, né? Mas que tudo isso faz o fechamento dentro de uma torre de controle que realmente receba todas essas informações e atue sobre qualquer problema. Lá que está justamente com essa linha de visão. Mas nessa linha, nós não estamos aí com um delay do mercado, não era justamente o papel da gerenciadora tradicional fazer isso? Queria entender ali esse cenário, se a Lax está aqui para substituir uma gerenciadora, está aqui para ajudar a gerenciadora, está aqui para orientar. Qual é o caminho entre essas duas visões? Quer falar? Vou iniciar, Inicia. Gério. Assim, a Lax, ela justamente está aqui para ajudar as gerenciadoras a se modernizar, né? A entender realmente a necessidade operacional dos seus clientes. É aquilo que você falou, a gente hoje não pode ter uma visão de sistema de integração básico, né? Onde eu vejo posição e rastreador principal e pronto, né? Hoje, conforme as operações, as apólices estão exigindo que o cara tenha um MDVR, que o cara tenha um localizador de carreta, que ele usa a isca, dependendo do tipo de mercadoria e região que ele está indo, né? E eu não posso ter um fornecedor de gerenciamento de risco hoje, para esse tipo de operação, que o sistema dele se limite em ver apenas o rastreador principal, né? Então, as tecnologias hoje, as que estão preocupadas realmente, né, que a gente conhece no mercado, uma delas é a Ravex, elas estão preocupadas em trazer diferenciais para dentro das operações, né? Mas hoje existe uma barreira, né, de cultura e comodismo no mercado de que não, eu só vejo o sinal principal e aqueles alertas que existe há 20 anos, né? Porque eu Então, sou uma empresa de gerenciamento de rastreamento e eu só tenho que rastrear o principal. A redundância. isso hoje já não está mais atendendo a necessidade do mercado. Vocês estão dizendo que o foco é tentar levar, porque não é fazer o trabalho da gerenciadora, Não, mas é levar para ela que o problema lá no transportador é outro, que ele investiu em 3, 4, 5 equipamentos, que ele treinou, capacitou toda a sua equipe, mas que lá dentro da GR ela tem que absorver tudo isso. Então, eu não posso, eu estou só com a posição do principal aqui. Se eu perder o sinal do principal, eu olho. Se eu receber um alerta do principal, eu atuo. Agora, se todos os outros me disser que tem problema a 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não vejo nada. Eu vou ver só depois do evento. Então, essa mudança de cultura é a tentativa da Lax de trazer essa experiência do campo para que a GR comece a se adaptar. E como é que está isso? Está bem aceito? Estou tendo resistência sobre isso ao levar isso para a GRs? Antes, voltando lá no começo do seu discurso e pergunta, a gente não é concorrente gerenciadora de risco. Isso tem que ficar muito claro para o mercado, né? Não dá mais para o mercado olhar para uma empresa de consultora e achar que é uma concorrente ou que é uma inimiga que vai reduzir custo e tal. E foi o que a gente falou desde o começo. A questão não é reduzir custo e sim direcionar o custo, né? Então, o nosso propósito, o que a gente trabalha, o que a gente tenta fazer junto à gerenciadora é realmente criar uma união, é provocar isso para o mercado. Se as gerenciadoras hoje aplicam um integrador, onde dá visibilidade, gera alerta, ele reduz custo, que ele coloca um operador para mais veículos e tudo mais, não tem problema. Zero problema. Desde que a integração com as tecnologias seja aproveitada o máximo que ela predisponha a dar.
Esse é o ponto, esse é o foco, é onde a gente quer trabalhar e tentar fazer essa mudança de mercado. Não há nenhum problema o integrador dele, né? Ele ajuda, ele colabora, tem um alerta disso ou daquilo, que talvez numa ou outra tecnologia não tem. Então, ela colabora para que a pessoa faça o rastreamento. Mas ela entrega tudo que todas as tecnologias têm, ou ela só diz que é uma só? Ela cria um alerta dela. De todas elas para criar um padrão. Exato, porque eu tenho que rastrear. Então, é isso que o Lucas falou. Hoje a gente chama gerenciadora no mercado para falar assim, tá, o teu integrador, ele dá visibilidade de rastreador principal, de localizador, de isca, de imobilizador, dá? De que forma? Como que ela traz essa informação? Então, é basicamente a gente está ajudando a gerenciadora de risco. Orientando o caminho. Exato. Criando inovação, falando para ele, ó, existe uma oportunidade para você de melhorar o seu sistema e entregar como diferencial no mercado. É exatamente esse ponto. Nós temos hoje, dentro da Ravex, 86 soluções, né? Uhum. Dessas 86, 31 são em equipamentos. Desses equipamentos aqui, a maior inovação nos últimos 3, 4 anos que a gente está trabalhando é a inteligência artificial. Uhum. Então, você tem hoje quase 160 alertas que a gente pode transmitir. E aí vem os manuais de integração para nós com 20 campinhos. Ó, eu quero alerta de desvio de rota, alerta disso. Então, por exemplo, o que eu tenho? Entrou um cara dentro do caminhão. Qual é a primeira coisa que a tecnologia faz? Identificar facial. Não é uma facial conhecida, não é um motorista. Eu gero o alarme. Mas para onde eu mando esse alarme? Ah, não, mas esse alarme não está no PGR, que tem identificado. Mas eu tô com um cara que é desconhecido dentro do meu caminhão. Aí eu tenho um outro alarme de inteligência artificial, que é o motorista viaja sozinho. Está lá programado que é uma viagem para ele só. Aí tem uma outra pessoa do lado dele. Para quem que eu mando? É um alerta que a gente chama de aglomeração. Para quem que eu mando esse alerta? Não, ninguém recebe esse alerta, não existe esse alerta. Agora eu tenho o motorista e o ajudante. Aí tem uma terceira pessoa. É aglomeração também. Aí eu tenho lá na trava de baú a abertura por facial. Aí tá o motorista lá, tá na latitude e longitude correta do ponto de descarga. Abre sozinho, não precisa ter o comando. Só que tem 4, 5 pessoas em volta dele. O motorista sempre abre o baú sozinho. O que essas pessoas estão fazendo? Oh, não abre o baú, inteligência, e gera o alarme, aglomeração. Mas quem vai tratar esse alarme? Aí eu tenho, se você estiver sendo perseguido, se o cara está com um capuz, se o cara está com um fuzil, ali, uma arma, eu gero o alarme. Mas onde é que eu vou entregar esse alarme? Então, isso, hoje, com vocês ali, a gente teve um case extraordinário, né? Que vocês criaram a torre de controle dentro do cliente e estão usando todos esses alertas, estão sendo o backup da gerenciadora, orientando a gerenciadora, ó, tu aqui que tem uma coisa diferenciada, né? Mas o correto era, na verdade, juntar todos esses envolvidos e mostrar o mercado está mudando, nós estamos em um outro patamar de tecnologia e não conseguimos mais trabalhar no modelo anterior e o mercado não pode travar a tecnologia de se inovar. Vocês concordam com isso? Acho que a gente está nessa linha. Sim. E é justamente isso que a gente está ajudando hoje nossos clientes, né? Transportador. Porque tem muitos transportadores hoje que se preocupam com a segurança. E aí ele se preocupa tanto com a segurança que ele compra uma frota nova, que é um ativo que não é, né, barato, né? Aí ele recebe uma tecnologia, ó, e te entrega tudo isso, tal, não sei o quê. Ele investe nisso, mas quem vai na ponta monitorar isso não tem a capacidade de receber tudo isso. E também existe o contrário, existe aquela GR que tem a capacidade de receber tudo isso e o transportador está com uma tecnologia que não entrega o básico ali, o arroz com feijão. Então nosso meio de campo que a gente faz é justamente isso, é adequar. O transportador ele vai investir, ele quer investir, alguns por obrigação, outros pensando realmente na segurança, mas é um trabalho de 4 mãos, né? Ele precisa ser capacitado para aquele investimento que ele está fazendo, né? Ele precisa ter um outro prestador para gerenciar aquela tecnologia e tudo que ela entrega, né? Ou ele tem um prestador que consegue gerenciar muito mais, só que a tecnologia está entregando pouco.
Então, a gente hoje costuma adequar as expectativas, né? E a nossa base é sempre a conversa, o alinhamento, mas também não depende só da gente. Depende do fornecedor entender a necessidade daquele transportador e querer se adequar. Uma vez tinha um valor absurdo, né? Algumas tecnologias, né? Por exemplo, teve períodos ali que existia a Outtrack, quando eu comecei os meus trabalhos lá, uns valores absurdos na época, né? Porque era uma tecnologia diferenciada, era uma tecnologia militar, então você botar um rastreador era um investimento extraordinário. Aí começou a vir os MDVRs ali, os valores também absurdos, né? Hoje já não é. Aí eu volto nisso ali, justamente que vocês iniciaram a conversa de vocês dizendo que o nosso negócio é tirar um valor investido de uma maneira ruim para colocar em um outro lugar mais saudável. E que normalmente os preços são muito equiparados, né? Então, quando a gente comenta hoje aí dessa inteligência artificial, isso aqui, todo mundo fica, não, mas isso é impossível, isso é para quem carrega cigarro, isso é para o e-commerce, é para mim, eu nunca vou chegar lá, né? E isso é uma outra situação que é uma inverdade hoje, né? Ou seja, para todos os segmentos, hoje aí, pessoal de alimentos, pessoal da carga seca, isso, aquilo, já estão partindo para essas tecnologias que estão hoje em valores viáveis. Como é que está essa colocação para vocês ali dos investimentos nessas tecnologias inovadoras, inteligência artificial, filmagem, telemetria unificada? Vocês sentem a mesma informação que eu estou colocando, que realmente é aderente, que hoje está num custo aceitável versus o resultado que ele traz, e principalmente se ele tirar coisa ruim para colocar coisas novas, que o custo vai ficar parecido? Como é que está com relação ao investimento? Sim, concordo contigo, tá, Jair? Hoje, o que eu vejo no mercado é que o pessoal que investe ali em segurança, ou transportador, ele tá vendo que é completamente acessível. Mesmo que venha com uma inteligência artificial ou que faça abertura de baú via Face, digital, o que seja. É exatamente o preço que é aplicado no básico, hoje em dia, um pouco acima. Mas por que se tem a impressão que talvez seja caro? Porque ele investe em tanta coisa, ele gasta em tanta coisa, e aí chega mais um na mesa e fala, você tem que ter isso aqui. Ele acha, então, que é o que ele tem hoje e mais a inovação. E, na verdade, não está percebendo que é substituir um monte de custos pequenos por uma coisa que aí resolve. entra a redução de custos que a gente está falando, né? Por que eu vou investir nisso aqui se eu tenho isso aqui que me apresenta resultados iguais a A, B e C? Então, eu troco o A, B e C pelo D, né? Então, é basicamente isso. E no final das contas, eu reduzi o custo para ele. E por falta de conhecimento, eles também parece que não vão a fundo entender as características de cada produto, né? Então, tipo, para que eu uso telemetria? Para média de combustível. Para que eu uso o rastreador? Para roubo de carga. Para que eu uso a isca? Para atender o PGR. Isso é a visão dele. Sim. Agora, se a gente pensar nas tecnologias atuais, na verdade é uma coisa só unificada. Sim. Eu posso ter um rastreador que traga tudo o resto, só que quando ele traz telemetria, ele vai trazer muito mais coisa. Um exemplo que nós temos hoje, é possível detectar a mudança do motorista pelo perfil de condução. Então, fui roubado. Não, é o motorista que está dirigindo ali dentro porque ele entrou, ninguém percebeu, ele entrou pela janela e renderam o motorista, já botaram o motorista num outro carro ali, levaram embora, mas só pelo jeito que conduz o veículo, já existem algoritmos para dizer, não é mais o mesmo motorista. Porque o jeito que eu troco a marcha, o jeito que eu acelero, o jeito que eu dirijo, principalmente o ladrão, ele está na tensão, ele não dirige do mesmo jeito tranquilo do outro motorista. Aí você começar a pensar nessa associação de todos os equipamentos, mas todos eles falando num único ambiente, o resultado vai vir. Só que eu somar um equipamento com uma instalação, com uma manutenção, com um suporte de rastreador, um outro equipamento de telemetria, um outro equipamento de backup no cavalo, um outro equipamento de backup na carreta, tudo com fornecedores diferentes,
é claro que o custo vai ser maior, né? Então é essa visão que vocês querem levar, transmitir quando fala em tecnologia, mas além da tecnologia, mais todos os softwares que ele coloca, as emissões de documentos, que é tanto fornecedor, é tanta gente, que você não sabe nem de quem cobrar quando ocorre qualquer problema. Perfeito. O custo é maior quando ele, né, diversifica. Corta. O custo é maior quando ele diversifica, tem vários equipamentos. A eficiência não é a mesma, né? A visão que ele tem lá no final é que ele está gastando muito mais com uma coisa que não está trazendo retorno. E aí entra a falta da consultoria. Né? O transportador, ele quer investir, ele quer trazer segurança para a frota, chega uma fila de vendedor, cada um vendendo uma coisa para ele, e no final ninguém faz uma consultoria para ele, explicar para ele como ele utiliza aqueles equipamentos que ele está comprando, ou como ele otimiza, né, para trazer retorno para ele. Então, o resumo é isso, Jair. Sabe? Eu acho que hoje o nosso mercado, ele, desculpa a palavra, né, mas criando uma polêmica aqui, ele precisa focar um pouco mais agora no consumidor final, na consultoria, na inovação real, e focar menos em teorias, né? PGR de 20 anos atrás não resolve mais. PGR de 20 anos atrás não resolve mais. Enfim, várias coisas que tinha no passado que já resolveu um dia, hoje mudou. Não Né? é mais a mesma realidade. Não é mais a mesma realidade. Não adianta eu colocar numa apólice que o cara precisa de isca, não adianta eu cobrar como gerenciador de risco que o cara tem que utilizar a isca, sendo que eu não vou dar consultoria para ele de como ele faz essa implantação de isca. Né? Não adianta eu ser tecnologia, eu estou citando o exemplo da isca, mas é para vários equipamentos. Não adianta eu ser tecnologia e você precisa do quê? De uma isca? Tá aqui, cara, os equipamentos. Entendeu? Aqui você liga, aqui você vê, tá? E eu não dar uma consultoria para ele, cara, como você tem que utilizar esse equipamento da melhor forma para ele ser efetivo na hora que precisar. Né? Hoje, ainda continuando no assunto da isca, eu falo muito com o pessoal, hoje o mercado, por exemplo, a isca é um equipamento que tem quantos anos, Jair? Você que trabalha com isso, tem vários anos. 25 anos tinha modelos de isca já. E a gente se surpreende hoje com profissionais antigos do mercado que não sabem utilizar a isca. Entendeu? Eu me surpreendo hoje com assim, aonde a isca está posicionando? A isca está defasada, né? E o pessoal não sabe como é que uma isca comunica, como é que é a comunicação, como é que é uma implantação, como é que tem que ser utilizado. Né? E é um equipamento que tem há 20 anos. Né? Imagina a resistência com as inovações que as tecnologias hoje, algumas estão propostas a trazer para o mercado. Né? Precisa usar. E aí o transportador, porque ele é que paga a conta, né? Foi roubado e tal, e ele que vai pagar a conta. Aí ele troca da isca A para B, aí ele, porque não funciona. Aí ele troca da B para C, porque não funciona também. Aí ele troca da C para D, porque não funciona. E no final das contas, é só um entendimento sobre isso. E aí a gente sempre volta no mesmo ponto que a gente falou há alguns minutos atrás. A empresa de tecnologia não chega e não mostra e agrega valor pro cara. Não mostra para ele, não presta uma consultoria para ele. E mostra o que aquela ferramenta vai dar, vai gerar valor para ele. Então, o que você citou, telemetria, vai gastar menos combustível. Aí você citou o exemplo de segurança. Tem um exemplo do acidente. Então, tudo isso só com telemetria. Então, se não mostrar isso para ele, se não prestar uma consultoria para ele nesse sentido, ele vai trocar. E equipamento por si só, sem a inteligência, também não adianta. Eu sou muito honesto em dizer que eu conheci MDVR, câmeras veiculares, né, com a Havex, lá em 2020. Né? E o grande diferencial que tem até hoje, não adianta eu ter uma frota de 500 caminhões, eu comprar câmera para todo mundo. Tá, mas e aí? Eu vou ter mão de obra para olhar essas 500, né,
essas câmeras todas? Não. Então, hoje o MDVR ele vem, né, principalmente da Ravex, com essa tecnologia de realmente trazer aquele evento na hora que o problema está acontecendo. Só a imagem não tem utilidade nenhuma. Só a Tem que ter imagem imagem com inteligência com artificial inteligência. para saber aonde aquela imagem é problema. Exato. Senão não vai ser efetivo. O cara vai fazer um investimento alto na frota dele e não vai ter efetividade. Perfeito, olha, nosso tempo é curto, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que foi uma experiência extraordinária a visão dessa consultoria que nós estamos fazendo com a Lax, mas não tanto o quanto a gente tem para trocar de ideias, de informação, porque a gente sempre foi parceiro, sempre foi ligado, então tudo teve sempre um intercâmbio muito rápido. Sim. Mas o quanto vocês estão trazendo do campo agora, fazendo essas consultorias, dizendo, olha, o campo não é assim que ele vê. Você está gastando um monte de dinheiro em tal e tal coisa e isso não funciona dessa maneira, né? Então, quer dizer, tu tem que ter o chão de fábrica que a gente chama, né? Tem que trazer lá do campo qual é o problema real para daí a gente investigar, a gente levar a engenharia a pesquisar e trazer as inovações. Só que em contrapartida, eu trouxe essa inovação, o mercado também tem que ser aderente, ele também tem que conseguir assimilar e passar a utilizar aquilo ali como modelo padrão, né? Então, a gente só tem a agradecer aí essa parceria aí entre Ravex e Lax, agradecer vocês dois aí por todo esse aparato de inovações que tem nos ajudado a ser montado, né? E deixo agora para as considerações finais aí para a gente fazer o encerramento desse nosso programa maravilhoso e que com toda certeza vai precisar de novos programas para a gente continuar a se aprofundar um pouco mais ainda em todo esse conhecimento de vocês. Eu acho que o papo foi muito bom, muito produtivo, Jair. E assim, nós da Lax, a gente não é o dono da verdade, a gente aprende todos os dias, né? Estamos no mercado para realmente quem tem o interesse de mudar, quem tem o interesse de inovar, entregar resultado para o consumidor final, a gente está à disposição, né, para ajudar nisso, né? O mercado, a nossa empresa é uma empresa recente, né? Uma empresa recente e ainda de um tamanho muito, né, muito pequeno, né? Mas assim, o mercado ele no início começou a enxergar a Lax como um concorrente de gerenciamento de risco e não é nada disso, né? A gente não é gerenciadora, não é tecnologia, não é corretora, não é nada disso. A gente quer ajudar o mercado, quer ajudar o consumidor final a ter o melhor custo-benefício daquilo que ele está investindo, né? Então, eu acho que esse é o recado principal. Tanto eu quanto o Auro estamos à disposição de quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? E também quem quiser nos mostrar o trabalho que é feito aí nos nossos parceiros, nossos players aí de gerenciamento de risco e segurança. Eu endosso tudo que o Lucas falou, né? Acho que ele foi muito claro e sucinto e conseguiu abranger bem o que a gente se propõe, né? Então, a gente está disponível no mercado para ajudar todos, né? A gente se coloca à disposição aquilo que a gente pode ajudar. A gente não é dono da verdade e etc, etc. Por isso que eu endosso o que ele falou. Mas a gente se propõe a aprender junto, a caminhar junto. Esse é o principal recado que a gente quer dar aqui. E não ver a gente assim, o Lucas falou, né? A gente ainda é uma empresa pequena e tal, mas a gente teve uma percepção que provocou alguns movimentos de preocupação e tudo mais, né? E não tem que ter essa preocupação, a gente está aqui para somar. Antes de mais nada, quero agradecer, né, a você, Jair, pelo apoio, por chamar a gente aqui, né? Pela oportunidade, pela né? oportunidade e principalmente pela oportunidade de confiar na gente, no projeto que a gente tem junto aí. E vamos embora. Conte com a gente sempre aí. E obrigado novamente aí por chamar a gente aí para tentar agregar alguma coisa e principalmente aprender contigo muito. Obrigado. Eu que agradeço. Então, já endosso aí o mercado ali, se tem essa preocupação. Eu, Ravex, sou um dos clientes aqui da Lax e com toda certeza não há vínculo nenhum mesmo, né? Ou seja, o objetivo é bem claro, é ir lá no campo, entender quais são os problemas e trazer para nós ali, olha, qual é o caminho para a gente inovar, para a gente ter mais clientes, para a gente vender mais coisa ainda. Quer dizer, é realmente uma ajuda para o mercado. Essa experiência, com toda certeza, tem muito a agregar aí para todos nós, né?
Obrigado. E foi isso aí, meus amigos. Dessa forma, encerramos o nosso podcast Ravex Talking aqui com o Lucas e com o Áureo. Ficamos aí aguardando os comentários de vocês, ó. Indiquem para os amigos, clique no sininho embaixo ali, nos acompanhe nas redes sociais ali, que teremos muitas novidades ainda pela frente. Um grande abraço a todos.